Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações neste momento, o que a gente pode esperar desse cenário daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas movimentações do mercado é o Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Enio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês. Enio, essa semana, apesar das movimentações negativas de hoje lá na Bolsa Brasileira B3, uma semana em que o milho subiu de preços, as cotações foram positivas aqui no Brasil, né? O que tem trazido essa sustentação para os preços neste momento? Bom, nós estamos tendo um bom volume de exportação de milho, semanalmente isso tem sido reportado, isso está ajudando a enxugar o mercado interno. A demanda do milho no mercado interno também é robusta. Nós estamos tendo uma boa recuperação do mercado de proteína animal. Lembro que as grandes companhias de proteína animal estão agora construindo os produtos que elas vão entregar para os brasileiros em dezembro, né? Você tem esse período de produção e no final do ano é onde você tem maior demanda de proteína animal. Essa questão da pastagem também, essa estiagem mais extensa, né? No Cerrado Brasileiro, deteriorou a pastagem. Então, aumentou a necessidade de suplementação de nutrição animal. E, no final do dia, está tendo uma forte retração na comercialização por parte dos produtores. Os produtores de milho, quando os preços começam a cair, eles simplesmente param a negociação. Então, se a gente for fazer um resumo da obra, o que é que está ajudando? Boa demanda de exportação, boa demanda de mercado interno e, principalmente, uma retração na comercialização pelos produtores. Eles estão vendendo cadenciadamente. E aí, Enio, esse cenário deve seguir ali por esse resto de ano? Tem algum elemento novo que pode entrar aí de repente no radar? A safra americana está sendo colhida rapidamente, mas mesmo assim, nossos números de exportação estão positivos. Toda vez que você vê o dólar dar uma subida mais valorizada, está dando hoje, no decorrer do dia de hoje, isso ainda favorece esse mercado de exportação. Quando a gente estica a nossa visão para os próximos dias e meses, sim, nós vamos ter essa quantidade de demanda. Outro ponto interessante, o que pouca gente tem falado é o seguinte: nós esticamos um pouquinho o plantio de soja, né? Então, estamos com atraso no plantio de soja. Mato Grosso já deveria ter plantado, Goiás já deveria ter plantado. Então, essa soja que chegaria em janeiro, ela já não chega mais em janeiro, ela chega em fevereiro. E até janeiro, os produtores não vão ter problema de espaço, onde vai colocar milho, onde vai colocar soja. Isso vai acontecer em fevereiro, março. Isso também ajuda a capacidade de escalonamento na oferta do milho por parte do produtor. No final do dia, com esse cenário que a gente está tendo, as tendências são de preço de milho valorizado. E Enio, você comentou aí das exportações, né? A gente tem visto os números bastante menores do que os do ano passado, mas mesmo assim estes números de embarques estão sendo positivos para esse ano. Boa pergunta sua, bom ponto, né? Se a gente olhar o ano passado, a gente teve uma segunda safra, o clima ajudou bastante, nós tivemos boas produtividades, nós tivemos uma segunda safra muito robusta. As exportações brasileiras são acima de 50 milhões de toneladas, né? Então, este ano, qual que é a expectativa do mercado? Exportações perto de 40 milhões de toneladas, abaixo das 54 do ano passado. Mas quando eu faço a comparação pela safra que nós tivemos, nós vamos ter um estoque de passagem menor. Outro ponto interessante também que a gente tem que entender é o seguinte: parte do mercado plantaria milho verão, principalmente no estado de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, parte de São Paulo e Paraná. Com os atuais preços do milho que estavam alguns dias atrás, o produtor tomou a decisão de reduzir a sua área de milho verão, pela primeira safra de milho. Essa menor oferta de milho verão também traz menor oferta de milho já em janeiro, fevereiro e março, que demanda mais milho da segunda safra nossa que está guardada. Então, mesmo com exportações bem menores que o ano passado, os estoques de passagem vão ser apertados. Por isso os preços estão valorizando.
E aí você também destacou agora há pouco a colheita lá nos Estados Unidos, olhando lá para o mercado internacional, Bolsa de Chicago, o que, que a gente pode esperar desses preços? A colheita vai trazer alguma pressão ali nessas cotações? Muito bom o seu ponto. Na verdade, o mercado em Chicago está até otimista. Nós estamos escolhendo, as produtividades americanas são muito boas. O relatório do USDA hoje mostrou, sim, um aumento da produção lá. Mas se você olhar com atenção, os estoques finais foram até menores. Por quê? Porque ele melhorou a exportação americana. Mas, assim, a safra americana é uma grande safra, é uma grande safra. E o mercado ainda está trabalhando todos os contratos acima de 4 bushels points. Dezembro, fechamos 415, março, 4,33 bushels points. Aonde eu quero chegar? O mercado está otimista. Lá atrás, as consultorias acreditavam esse milho operando, neste momento, perto de 3,80. Na nossa visão, a gente ainda vai encontrar um pouco mais de queda no milho. Não acredito que ele quebra esse suporte dos 4 bushels points. Outra coisa interessante é que nós temos algumas coisas acontecendo nos Estados Unidos. Os níveis essa seca que está dando lá está favorecendo a colheita muito rápido, mas ela também está restringindo o nível dos rios para trafegar com grão. Então nós vamos ter uma certa dificuldade aqui nos dias mesmo. Só que o produtor americano tomou uma decisão. Ele está retendo milho e ofertando soja. No mercado norte-americano, o produtor americano tomou a decisão de vender o mínimo de milho possível e ofertar mais soja. Isso também ajuda Chicago a ficar acima de 4 bushels points. E aí, Anne, com todo este cenário, neste momento, como é que estão as suas expectativas para a segunda safra do ano que vem? O produtor brasileiro pode voltar a apostar no milho, voltar a ter esse incentivo para cultivar, ou a gente deve manter este cenário de produtor receoso que a gente viu na primeira safra? Muito bom, vamos lá. 77% de toda a nossa produção de milho é em milho segunda safra. Então, a grande safra do Brasil é o milho segunda safra. Nós estamos no dia 11 do 10. Vamos imaginar que a chuva chegue no Cerrado com maior abrangência. Eu lembro a todos que estão marcando chuva para a semana que vem, sim, mas essas chuvas ganham mais volume dia 16, dia 17. Dia 17 é quinta-feira da semana que vem. Pois bem, o ciclo da soja é aproximadamente 120 dias. 17 do 10, que vai iniciar o plantio, a colheita dessa soja lá na frente vai ser em 17 de fevereiro. Então, as melhores produtividades do milho precisam ser plantadas até o dia 25, 28 de fevereiro. Se eu vou colher dia 17, a minha janela de plantio de milho, segunda safra, vai ser apertada. E pode acontecer de nós termos chuva na colheita. Os mapas pluviométricos mostram que nós precisamos ter um certo cuidado no mês de dezembro. No mês de dezembro vai ter uma pluviometria um pouco abaixo da média e nós podemos ter chuva acima da média em fevereiro. Aonde eu quero chegar é que mesmo que, além da janela curta, nós podemos ter um volume de chuva que atrapalhe eu retirar essa soja e implantar uma segunda safra. O produtor ele deve ter muita consciência disso, porque ele precisa terminar o plantio dele até o dia 28 de fevereiro em grande parte do Brasil. Tem algumas regiões que você pode esticar o plantio, mas todas as vezes que os produtores brasileiros pegam esse plantio de milho e esticam para os primeiros dias de março, a produtividade cai. Então, na nossa visão, a nossa janela de plantio de segunda safra vai ser pequena, nós temos o desafio da chuva, e eu acredito que a segunda safra do ano que vem, a não ser que nós tenhamos muita novidade, ela não vai ser maior que a segunda safra desse ano. E aí, então, nesse cenário, as suas expectativas para 2025 podem ter preços ainda melhores do que a gente tem visto nesse momento com todo esse cenário? Os preços agora estão bons, nós estamos sendo ajudados pela moeda norte-americana e por essa conjuntura internacional, petróleo voltando a subir, exportação boa, demanda interna boa, né? Eu não sei se melhores que os preços atuais, mas melhores que quando foi a colheita da segunda safra desse ano, sim. Se pegar agosto, junho, julho, os preços estavam bem mais baixos que agora. A gente pode chegar a entregar preços melhores. Outro ponto é o seguinte, às vezes a B3 ela demora a ter uma reação.
No momento atual, o mercado físico ele está remunerando melhor do que os índices da B3 mostram. Logicamente, você tirando a diferença de base, né? O que eu espero com isso? Nós precisamos ter alguma correção no B3 e nós devemos ter os preços do milho mantendo em patamares competitivos. Esse mês de outubro ele vai ser muito, muito importante por dois motivos. O primeiro motivo, chegar ao final do mês, nós vamos saber quanto que o Brasil exportou até agora, de fevereiro até agora. O segundo motivo é que, ao chegar ao final do mês de outubro, nós vamos ter claramente o que foi plantado de soja ou não, e isso vai interferir no plantio do milho que começar lá na frente. Na hora que der, quando chegarmos a 28 do 10, 30 do 10 aqui, soja de 120 dias, eu vou estar já em 2 de março, 1 de março. Então, com essa visão, a gente vai ter bem claramente qual é o potencial produtivo que nós vamos ter para a segunda safra. E aí dá para você criar estratégia de gestão de risco. Safras maiores, eu vou diminuir as minhas margens, tentar garantir preços que remunerem meu investimento. Se a área plantada até o final desse mês for bem reduzida, a minha estratégia é outra. Eu posso ser mais cauteloso na comercialização futura do meu milho, porque eu tenho, além de plantar, eu tenho que ver o clima que vai vir para ajudá-lo no seu desenvolvimento. Então, esse mês de outubro ele vai ser um mês decisivo para a gente tomar essas decisões. Enio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu gostaria de recomendar aos produtores muito cuidado com essa safra de soja, muito cuidado com a capacidade da atividade de gerar casca, né? Às vezes a gente fica muito focado no custo de produção, os custos caíram um pouco, sim, mas as margens continuam muito apertadas. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser precipitado nessas tomadas de decisões. E agradecer ao Notícias Agrícolas por estar aqui trocando ideia com vocês. Sempre é um grande prazer participar desse programa. Enio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima. Um abraço, um grande final de semana a todos. Tchau, tchau. O Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado o mercado do milho, os preços do milho neste momento. E aí o Enio destacando um cenário positivo para as cotações que estão em alta nessa semana, nos últimos dias, em função de alguns fatores positivos, entre eles a forte demanda, especialmente para o mercado interno aqui no Brasil, também o produtor segurando bastante essa comercialização de milho e também movimentos pontuais de alta do dólar, também auxiliando neste sentido essas cotações que sobem e neste momento são até mais positivas no mercado físico do que as cotações mostradas pela B3. Já quando a gente olha para daqui para frente, o Enio destacando a importância do mês de outubro para a definição do plantio da safra de soja, safra de verão 24 e 25, porque isso vai ter reflexo direto na janela de plantio para a segunda safra de milho. O Enio apontando que o plantio de soja, que foi realizado depois do dia 28 de outubro, já vai representar milho fora da janela ideal de plantio em 2025. Isso pode trazer uma redução na safra da segunda safra, que é a principal fonte desse milho brasileiro, e mexer ainda mais nessas cotações que já tem o suporte de uma primeira safra, safra de verão menor para o milho, o que também vai aumentar essa demanda pelo milho da segunda safra nos 3 primeiros meses de 2025. Então, na visão do Enio, um cenário bastante positivo para os preços do milho aqui no Brasil, quando a gente olha todos esses fatores de suporte para as cotações. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Você vai ver aí na tela, começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, cotações recuando nesta sexta-feira, o último pregão da semana de baixa lá em Chicago. Dezembro 24 valeu $4,16 o bushel, queda de 2 pontos. O março 25 caiu 2,75 pontos, foi cotado a $4,33 o bushel. Maio 25 valeu $4,42 o bushel, perda de 2,50 pontos. E o julho 25 valeu $4,47 o bushel, perda de 3,50 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3, cotações bastante tímidas neste último pregão da semana, mesmo assim acumulando movimentações positivas ao longo desses últimos 7 dias. Novembro 24, valendo os R$ 68,64 a saca, perda de 0,26%. O janeiro 25 recua 0,71%,
é cotado a R$ 71,78 a saca. E o março 25 vale R$ 73,40 a saca, alta de 0,07%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.